Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Igreja, enquanto ele louva, vamos se colocar de pé, por gentileza. Esteja em espírito de adoração a Deus. Santo Deus. Por favor, abra a Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 10. Vamos ler o verso 38 em diante. Amém? Lucas 10, 38. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Você que não trouxe sua Bíblia, se você tiver uma aí, por favor, compartilhe com quem está do lado. Assim como no primeiro louvor, eu sei que muitas pessoas já entenderam. E você sabe que você é livre nessa noite, livre para glorificar, livre para adorar, livre para falar sobre o nome de Deus, livre para expressar o amor dele. Ninguém está te prendendo a nada. Por favor, não deixe a sua voz presa nesse momento e glorifique o nome de Deus. Amém? Glória a Deus. Nos diz bem assim. Lucas 10, 38. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres. E aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te aflige por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas. A esta não lhe será tirada. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela palavra. Glória a Deus por tudo que Deus tem feito. Igreja, o que nós temos feito, o que você tem feito a respeito da presença de Deus no ambiente, a respeito da presença de Jesus? Precisamos entender que a presença não é igual à manifestação. Você estar presente no lugar não é igual à manifestação. Assim como um casal, hoje em dia as mídias, as redes sociais, as tecnologias, os celulares, os tablets, os computadores e por aí vai. Ele tem feito com que um casal, um homem e uma mulher, ou um pai e um filho, enfim, eles têm estado no mesmo lugar de uma casa, no mesmo cômodo, estão ali presentes, mas não tem manifestação, não tem interação uns com os outros. Muitas das tecnologias, eles têm tirado a manifestação entre as pessoas. Então é necessário nós entendermos o que nós temos feito com a presença de Jesus nesse lugar. O que nós temos feito para que Ele se manifeste aqui. O que nós temos feito para que haja uma manifestação do Espírito Santo. Porque presença não é sinônimo de manifestação. Amém? Por favor, curve sua cabeça nesse momento, vamos estar orando. Deus, Pai eterno, eu te agradeço, Deus, por essa oportunidade, eu te agradeço por essa noite, Deus, eu te agradeço por estar aqui. Nesse momento, Deus, eu oro pedindo para que todos os males, oh Deus, eu oro para que haja cura nesse ambiente, Deus. Eu oro nesse momento, Deus, para que as pessoas elas se esqueçam, Deus, dos seus problemas lá fora e eles possam estar aqui presente nesse momento, ouvindo a Tua palavra, ouvindo o que o Senhor vai dizer essa noite para cada um de nós. Nesse momento, Deus, vai de encontro com cada coração, vai de encontro com cada pessoa. E Deus, e se for uma cura, Deus, que está impedindo dessa pessoa te ouvir e dar sua atenção para Ti, cura nesse momento, Pai. Porque não vai ser uma enfermidade que vai tirar essa pessoa da atenção dela de ouvir a Tua palavra, Deus. Isso não vai ser uma barreira. Então nós começamos profetizando cura nesse lugar, com toda a autoridade que nos foi otorgada um dia. Cura, Deus, cura, cura, no nome de Jesus. Por favor, se assente no seu lugar, você que pode.
sabemos a respeito dessas duas mulheres, e Marta e Maria, e para quem não sabe, elas também eram irmãos de Lázaro. Quem foi Lázaro? Lázaro é aquele que já estava morto há 3 dias e Jesus foi lá e ressuscitou, porque havia um propósito por trás disso tudo. Então, para quem não conhece esses personagens na Bíblia a respeito de Marta e de Maria, elas são as irmãs de Lázaro, aquele qual Jesus ressuscitou. E quando eu li esse texto mais uma vez, eu consegui enxergar 4 tópicos que eu queria falar aqui nessa noite com vocês. Eu consegui enxergar 4 coisas que nós vamos descrever ao longo da noite, amém? E as coisas que eu entendi quando eu li esses versículos foi que ele está falando a respeito de relacionamento, escolhas, aprovação de pessoas e intimidade, amém? Eu aprendi esses 4 tópicos e nós iremos falar sobre elas nessa noite, amém? Glória a Deus. Então, igreja, nós falando sobre relacionamento, é muito importante nós lembrarmos que um bom relacionamento está ligado à renúncia. Então, está ligado à renúncia. Então, precisamos entender que o melhor é nós mostrarmos para a pessoa o nosso amor quando nós renunciamos a algumas coisas do que nós fazemos. Às vezes nós falamos para as pessoas que nós amamos e falamos: ah, mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz isso. Mas o amor, ele está mais ligado às renúncias do que propriamente o que você fez. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que conta mais o que você deixou de fazer para você poder estar ao lado de uma pessoa. É sobre esse tipo de renúncias que eu estou dizendo. Então é sobre você dizer: eu renuncio estar ao lado dos meus amigos. Estou dando um exemplo. Eu renuncio estar ao lado dos meus amigos porque eu prefiro estar com a minha família. Eu prefiro estar com a minha esposa, eu prefiro estar com o meu filho. Então isso é você demonstrar um amor pela sua família, porque você renunciou um momento de prazeres seu para você poder estar ao lado da sua família. Então o amor, o relacionamento, ele está ligado mais às renúncias do que propriamente às coisas que você fez. Porque muitas vezes você fala: ah, mas tal dia eu te dei um presente, tal dia eu te dei isso, eu coloquei comida, eu te dei o que vestir. Isso é tudo obrigação nossa. Entenda, isso é obrigação nossa. Então quando você renuncia essas coisas para poder estar ao lado de quem você ama, isso vai dizer realmente o amor que você sente por essa pessoa. E amar está ligado a renunciar, sim, de fato, a renunciar coisas, renunciar lugares, dinheiro e até mesmo a fama, para você poder estar ao lado de uma pessoa. Então, quando você ama, você faz tudo isso porque você quer provar o seu amor para aquela pessoa. Então, você abre mão de dinheiro, você abre mão muitas das vezes de um emprego melhor, de ir para outro lugar, porque você ama aquela pessoa. Assim como num casamento, é muito importante vocês colocarem sobre a mesa todas as indiferenças e tudo que vocês estão dispostos a abrir mão para seguir esse relacionamento, para seguir esse casamento, porque isso está demonstrando o seu amor pela outra pessoa. Então, num casamento você fala assim: eu vou deixar essa vida de lado, eu já não vou ser mais essa pessoa. Eu estou renunciando tudo isso porque eu te amo e quero ficar ao seu lado. E você vai entender onde eu quero chegar nessa noite. E isso está mais ligado também, que é sobre você ter a opção de não estar junto, mas você prefere estar junto. Dificilmente você vai falar que ama uma pessoa se você não teve a oportunidade em não estar, em estar e esteve. O que eu quero dizer com isso? Como você vai dizer que ama uma pessoa se você teve a oportunidade em não estar ao lado dela e você não esteve ao lado dela? Então precisamos entender essas coisas. Quando você escolhe estar ao lado de uma pessoa, quando você teve a escolha de não estar, você demonstra seu amor por ela. Um exemplo disso é a respeito de um casal. O marido, ele tem a opção de trair a sua esposa. Só que ele decide não trair a sua esposa. Por quê? Porque ele a ama. Ele toma no seu coração essa decisão. Assim como um homem, assim como uma mulher. Eles decidem não trair, porque eles têm a opção de trair. Eles decidem não trair, porque eles a amam.
Porque essas oportunidades, elas estão ligadas dia após dia. A oportunidade de você trair o seu cônjuge é muito grande. Mas quando você tem essa opção e você decide no seu coração ser fiel até o fim, você demonstra para sua esposa, você demonstra para o seu esposo: eu te amo. Porque eu tive essa opção e eu decidi não fazer porque eu te amo. Amém, igreja? E nós conseguimos demonstrar esse amor por Deus de que maneira? Alguém que consegue imaginar? Alguém que consegue entender como nós conseguimos demonstrar o amor que nós sentimos por Deus? Quando nós renunciamos os nossos pecados, quando nós decidimos não pecar, quando nós temos a opção de pecar e nós não pecamos, nós dizemos para Deus: eu te amo, eu te escolho todos os dias da minha vida. É sobre você ter uma escolha e decidir não fazer aquilo porque você ama Deus, porque você ama o nosso Deus. Todos os dias nós temos a oportunidade de pecar, mas você decide não pecar porque você ama a Deus. As nossas escolhas, elas irão determinar quem nós somos hoje ou quem nós seremos amanhã ou depois. Por quê? Porque as nossas escolhas, elas estão ligadas ao nosso futuro. Se nós fazemos uma escolha ruim, as consequências, elas virão. E Maria, nesse texto, eu acredito que ela escolheu a melhor parte. Maria, ela escolheu estar aos pés de Jesus. Maria, ela escolheu estar ouvindo a palavra de Jesus. Quem sabe Maria no seu coração pensava: eu não terei a outra oportunidade. Então eu vou deixar tudo aqui e eu decido estar ao lado do meu mestre. Eu decido estar aos pés dele para ouvir os seus ensinamentos. Ela teve uma opção, então ela renunciou e falou assim: eu prefiro estar aos pés do meu mestre. Ela escolheu a melhor parte do dia dela, ela escolheu a melhor coisa que ela poderia fazer, que era estar aos pés de Jesus, que era ouvir os seus ensinamentos, ouvir as suas palavras, ouvir tudo que ele tinha a dizer. Ela escolheu a melhor parte. Precisamos entender que nós não podemos entregar o governo das nossas vidas para Satanás. Quando nós entregamos o governo da nossa vida para Satanás? Quando nós decidimos pecar. Quando você peca, você está entregando a sua vida para Satanás. Você está entregando o governo da sua vida para ele. Você está decidindo que ele tome decisões por você, ele faça o que ele bem quer com você, e nada disso vai ser para o seu bem, porque ele só quer destruir você. Ele só quer te destruir. Então todas as vezes que você peca, que você erra contra Deus, você está entregando o governo da sua vida para Satanás. Você está sendo escravizado por ele dia após dia. E ele está fazendo o que ele bem quer com você. Como diz aquele ditado, ele está te fazendo de gato sapato. E nós precisamos entender essas coisas, igreja. Porque ele não tem coisas boas com você. Ele não tem as melhores escolhas com você. Ele não quer fazer as melhores coisas com você. Ele quer tirar o direito da sua salvação. Ele não quer te ver bem todos os dias. Ele quer te ver no fundo do poço. Esse é o ponto. Então, por favor, não entregue o governo da sua vida para Satanás. Não deixe com que ele faça o que ele bem quer com a sua vida. Precisamos tomar uma decisão nessa noite. Precisamos tomar uma decisão como fez Maria. Maria, ela preferiu estar aos pés de Jesus. Ela preferiu estar ali naquele momento e não fazer as suas vontades. Prefira estar aos pés de Jesus todos os dias. Prefira ouvir a voz dele, prefira ouvir falar e falar com ele. Esteja se relacionando com Deus dia após dia. Nós precisamos entender que andar com Deus, assim como no louvor já nos disse hoje, é você estar livre. Quando você anda com Deus, quando você decide entregar o governo da sua vida para Deus e deixar que Ele flua sobre você, flua sobre a sua vida, é você se tornar livre. É como se você tivesse tirado um peso de dentro de você. Jesus, Deus, Ele está disposto a te amar, Ele está disposto a te ensinar, Ele está disposto a caminhar com você.
Ele está disposto a não te abandonar. Ele de maneira alguma vai apontar o dedo sobre o seu rosto e dizer a respeito de tudo que você tem feito de errado. Ele está de braços abertos, pronto para te receber e dizer: eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu não consigo enxergar amor maior do que esse, capaz de esquecer tudo que nós fizemos de ruim, porque Ele te ama. Capaz de esquecer todas as nossas sujeiras, capaz de esquecer tudo que nós fizemos de ruim nesse mundo, e está com os braços abertos para te receber e dizer: filho amado, eu te amo. Eu sempre estive aqui do seu lado, sempre estive esperando por você esse tempo todo. O tempo todo Deus estava esperando por você, o tempo todo Ele estava ali e aguardando para que você fosse até os pés dEle e falasse com Ele. Decida estar aos pés de Jesus nessa noite. Não somente nessa noite, mas todos os dias. Queira estar na presença de Deus. Queira estar na presença do Pai todos os dias. Porque eu te garanto uma coisa: não vai ter decepção. Ele vai cuidar de você. Ele vai olhar todos os seus passos e vai estar ao seu lado todos os dias. E temos também a história de Marta. Marta, ela questiona Jesus a respeito de que se Jesus está sendo certo, eu estar com todos os meus trabalhos, e Maria, ela está aí, por que você não fala para ela vir me ajudar? Mas bem sabemos que elas foram pessoas que acompanharam Jesus, e logo após a morte também de Jesus, elas continuaram seguindo esse evangelho, que elas ouviram esse amor, a palavra viva de Deus. Só que eu penso comigo que naquele momento Marta consigo, ela pensou: eu sendo mulher, eu tenho os meus afazeres. Eu sendo mulher, eu preciso limpar a casa, eu preciso fazer a louça, eu preciso fazer sala, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer comida. Eu tenho os meus afazeres. Eu acredito comigo que Marta, ela estava pensando consigo nesse momento essas coisas. Eu tenho os meus afazeres. Marta, então, ela preferiu pensar nos seus afazeres do que estar aos pés de Jesus, porque Maria viu uma coisa que Marta não tinha visto, que Maria falou assim: talvez essa é a minha única oportunidade de eu estar vendo o meu mestre frente a frente, face a face. Mas Marta não, ela estava mais preocupada com os seus afazeres. Quem sabe Marta, ela não estava preocupada porque ela pensou consigo: o que as pessoas irão pensar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim se me ver eu aqui parado ouvindo o mestre, ouvindo ele falar? Porque eu sei que eu tenho uma casa para limpar, eu sei que eu tenho os meus afazeres. O que as pessoas irão pensar de mim? O problema é exatamente esse. Nós passamos dia após dia pensando: o que as pessoas vão pensar de mim? Se eu decidir andar com Jesus hoje, se eu decidir parar a minha vida que eu tenho hoje e andar junto com Jesus, ouvir Ele falar, parar e ouvir os seus ensinamentos, o que o meu pai, o que minha mãe, o que a minha namorada vai pensar de mim? O que a minha família vai pensar de mim? Esse é o grande problema das pessoas. Esse é o grande problema da igreja. É o que as pessoas vão pensar se eles abandonarem tudo para seguir Jesus. Esse é o grande problema. E com isso eu entendo que muitos de nós estamos presos à aprovações das pessoas. Sim, isso de fato é verdade. Não tem como nós negarmos. Eu vejo quantas e quantas pessoas elas gastam sua saúde, tanto a sua saúde física quanto a sua saúde mental, para dia após dia mostrar para outras pessoas que talvez ela é melhor do que ela em todas as áreas ou alguma área específica. Ela gasta o seu tempo, ela gasta o seu dinheiro, ela gasta a sua saúde para mostrar para outras pessoas que ela é melhor do que ela. E quantas outras pessoas elas buscam dia após dia a aprovação de outras pessoas. Eu preciso fazer isso porque eu preciso ser aprovado pelo meu chefe. Eu preciso fazer isso
porque fulano vai ver e ele vai gostar. E nós ficamos dia após dia bitolados nas aprovação das pessoas. O que ela vai pensar de mim? Será que ela vai gostar dessa minha atitude? Por favor, não fique preso nisso. E quando nós temos essa mente, quando nós temos essa mentalidade de querer a aprovação das pessoas todos os dias, depender da aprovação de uma pessoa, às vezes nossa vida ela só vai continuar, nós achamos que nossa vida ela só vai ter um significado se o meu encarregado, se o meu chefe, ou se qualquer outra pessoa bater nos meus ombros e dizer: muito bom o que você fez, ótimo trabalho. Mas a vida não se resume apenas a isso. A vida com Jesus ela não está ligada nisso. Então não busque por aprovações das pessoas. Não fique preso à aprovação das pessoas. Sabe por quê? Porque isso te cansa, isso te atrasa, isso te impede de evoluir, isso te impede de mostrar o real potencial que tem dentro de você. Isso atrasa a sua vida. Não queira esperar por aprovação das pessoas. Não queira. Não espere por aprovação das pessoas. Isso só vai te machucar, isso só vai te ferir. E isso vai fazer com que a sua vida se atrase e você não ande, você não evolua. Precisamos entender também que a intimidade, ela só vem com relacionamento, junto com as nossas escolhas, sem esperar a aprovação de outras pessoas. Eu tenho percebido nesses dias que Deus ele tem se apresentado em todos os cultos. Deus tem estado aqui conosco todos os cultos. Porém a manifestação dele não é para todos. Sabe por quê? Porque muitos aqui ainda são como Marta. Estão a pensar nos seus outros afazeres, estão a pensar nos seus problemas, estão a pensar em outras coisas, estão preocupados com outras coisas, e eles não estão olhando o mestre ali, pronto a ensinar. Então Deus ele está presente em todos os cultos, ele está aqui, mas a manifestação dele não está sendo para todos, porque alguns ainda continuam a ser como Marta, estão preocupados com os outros afazeres, estão preocupados com os seus problemas. Não estou dizendo que isso não é importante, por favor, não me entenda mal, mas algumas pessoas ainda estão pensando como Marta, estão mais preocupados com os seus afazeres do que em vez de estar preocupado com a manifestação do mestre, porque ele está aqui a ensinar, a falar contigo. Não queira ser como Marta. Jesus ele está aqui, Deus ele está aqui, e a manifestação dele só depende de você. A escolha sempre foi e sempre será sendo sua. Eu tenho certeza que valeu a pena Maria ter deixado todos os seus afazeres para poder estar aos pés de Jesus. Eu te garanto que vai valer a pena você esquecer todos os seus problemas para estar aos pés de Jesus. Eu te garanto que vai valer a pena você parar de se importar com o que as pessoas vão pensar de você, se você decidir andar com Jesus. Eu te garanto isso, vai valer a pena. Vai valer a pena. Decida andar com Jesus. Não esquenta a sua cabeça o que as pessoas vão pensar de você, porque Deus ele vai te transformar. Jesus ele vai mudar a sua vida. As pessoas não vão te reconhecer, mas eles vão saber que existe uma nova pessoa dentro de você. Eu te peço para que você se importe o que Deus vai pensar de você, se você se decidir a continuar pecando. Se você continuar a se decidir a entregar a sua vida, o seu governo da sua vida para Satanás, se importe com o que Jesus irá pensar de você. Se importe o que Jesus irá pensar de você, se estão falando mal dele no seu trabalho, na sua escola. Se importe com isso. É a manifestação de Deus. Procure pela manifestação do Pai. Ele pode se manifestar no seu trabalho, ele pode manifestar na sua escola, quando você está reunido com a sua família.
Sim, esse ambiente está acessível. Um ambiente acessível. Dia após dia nós estamos vivenciando isso. Prefiro estar desempregado. Prefiro estar desempregado do que sem a sua salvação. Prefira deixar o seu trabalho de lado, se isso está indo contra os princípios, as bases do que Deus tem nos ensinado. Porque eu te garanto que no final de tudo vai valer a pena. Acorde todos os dias sabendo que Deus ele está esperando por você. Esperando que você, quando entrar nesse ambiente, fale com Ele. Quais são as distrações? O que tem tirado o seu foco? O que tem tirado a sua atenção da presença de Deus? Eu já vi casos de pessoas e estar no mesmo ambiente, ela olha para o lado e fala assim: nossa, você está aí, eu não vi a hora que você chegou. Por causa das distrações. E a função de Satanás é exatamente essa. Muitas vezes nós estamos atarefados, assim como Marta, no nosso dia a dia, e nós esquecemos do quê? De orar, nós esquecemos de falar com Deus, se relacionar, ler, meditar. E essa é a função de Satanás, criar essas distrações. Porque ele não quer ver você perto do Pai. Ele não quer ver você tendo intimidade com o nosso Criador. Ele não quer. Ele não quer. É momento de nós se posicionar, igreja. É momento de nós se posicionar. É momento de nós estarmos atentos com todas as coisas que estão acontecendo. Todas as coisas que estão acontecendo. Tudo à nossa volta. Não queira ser como Marta, queira ser como Maria. Queira estar na presença de Deus. Queira estar na presença de Deus. Nós precisamos entender isso todos os dias. Precisamos entender que ter disponibilidade e estar disponível não é estar disposto a fazer alguma coisa. Existem pessoas que elas estão com disponibilidades, elas estão disponíveis, mas elas não estão dispostas. Queira estar disposto a entrar nesse ambiente, a entrar na presença de Deus, a ver a sua manifestação. Eu te garanto que você vai ter experiências lindas que você não sabe. Quem aqui nessa semana parou para falar com Deus, sabe, e não é aquela oração, e não é uma oração decorada, mas é quando você fala tudo aquilo que está no seu coração. É essa oração que Deus escuta. Uma oração sincera. Isso demonstra intimidade. Sim. Demonstra intimidade que você tem com o Pai. Quando você fala: Deus, eu estou furioso. Por que está acontecendo isso? Eu não estou entendendo. As minhas orações é: Deus, eu não estou pedindo para que o Senhor tire isso de mim, mas eu estou pedindo: Deus, me explica o porquê desse processo. Esses dias eu cheguei para Deus e falei: Deus, eu não estou entendendo por que eu estou passando por isso. Estão tentando calar a igreja, estão tentando paralisar. Satanás está usando distrações para que eu me distancie do Senhor. Mas eu não vou parar, eu não vou desistir. Satanás está criando distrações na sua vida, está colocando obstáculos, está fazendo coisas para que você se distancie de Deus, para você não ter esses momentos de intimidade com Ele. Ele está criando essas distrações, está criando coisas. Eu tenho certeza que hoje não foi fácil para você estar aqui. Às vezes você chegou na sua casa e quando você desamarrou o tênis, o sapato ou alguma coisa, você falou: hoje eu estou cansado. Talvez aquela vozinha falou bem assim: você está cansada mesmo, pô, você merece um dia de folga. Domingo o culto está aí, domingo você vai, chega domingo você não vem. E a ideia dele é exatamente essa. É exatamente essa. Não deixar que você tenha intimidade com Deus, não deixar que você tenha relacionamento com o Pai. Nós conseguimos observar que Deus, que Jesus, Ele amava aqueles irmãos. Ele amava Lázaro, Ele amava Marta, Ele amava Maria, porque a Bíblia nos diz isso. E a aldeia da qual eles moravam era muito perto do Monte das Oliveiras. E nós, se eu não estiver enganado, uma última vez que eu fiz um
um estudo, se não me engano, de 8 a 9 quilômetros, algo assim, da aldeia deles até o Monte das Oliveiras. Quem sabe, Jesus ele passava todo dia por ali e eles ofereceram para ele um abrigo. Não, Jesus, descansa aqui. Eu sei que era muito perto do Monte das Oliveiras, eu não sei qual foi o tipo de intimidade que eles tinham, mas uma coisa é fato, eles tinham intimidade, eles tinham um relacionamento, porque a Bíblia nos diz que ele foi até a casa, passou por ali, sentou, falou, é intimidade. E qual que é a outra prova que nós vemos a respeito desse relacionamento, dessa intimidade? É que Jesus, ele fez o quê? Ressuscita Lázaro. Eu sei que existe um propósito por trás, existiu um propósito por trás de tudo aquilo. Eu sei, mas eu consigo enxergar o amor que Jesus tinha por Lázaro, por Maria e por Marta. Agora você pensa consigo nesse momento, o dia que você tiver intimidade com Deus, o dia que você tiver relacionamento com Ele, pare para pensar o que é uma enfermidade, pare para pensar o que é uma dificuldade. Gente, nós não temos dimensão do poder de Deus. O Deus o nosso Deus, através de uma palavra, Ele fez com que nada fosse alguma coisa. E Gênesis vai nos dizer que nada começou a passar a ser alguma coisa através da palavra de Deus. Agora você fica aí preocupado, nós ficamos preocupados com o que nós estamos passando. No dia que você tiver intimidade, no dia que você tiver relacionamento, você vai falar assim, Deus, Ele vai falar assim, já estou fazendo. Porque isso é intimidade, isso é relacionamento. É você chegar e falar assim, Deus, fulano está fazendo isso, mas eu não desejo mal dele, Deus, mas por favor me ajuda. É intimidade, é relacionamento, e eu te garanto, vai ser a melhor conversa que você vai ter com Deus. Não é sobre você chegar no seu secreto, não é sobre você chegar no seu quarto e falar magnânimo, excelso, supremo, não. É você usar as palavras simples, é você demonstrar a intimidade que você tem com Deus, falar papai, pai, Abba. Tá difícil, mas eu não vou parar. Satanás está criando distrações, mas eu vou continuar seguindo em frente. Eu disse aqui no domingo, queira perder os seus amigos, perder familiares, perder qualquer outras pessoas, mas esteja ao lado do Pai. Eu tenho certeza que quando você se decidir estar nos pés dele, as pessoas elas vão te criticar porque você está fazendo isso. Você vai perder amigos, você vai perder familiares, mas prefira perder essas pessoas ao invés de não estar aos braços do Pai. Eu te garanto que vai ser recompensador. Recompensador. E eu tenho entendido que na medida que nós vamos se relacionando com Deus, na medida que nós vamos falando com o Pai, você vai perceber que você é mais parecido com Ele do que com o mundo. Na medida que você tiver intimidade com Ele, você vai perceber, eu sou mais parecido contigo, Deus, do que com o mundo. E o abandono dos pecados, o abandono do mundo é a renúncia, todos os dias. Isso com o quê? Com oração, com intimidade, diário falando com Deus. Eu tenho certeza que o dia que você estiver se relacionando com Ele, o dia que você estiver falando com Ele, você vai ver, Deus, eu sou tão parecido contigo, eu não tenho nada a ver com esse mundo, porque eu perdi o meu tempo todo no mundo, longe de Ti, longe da Tua presença. Você vai perceber isso. Você vai falar, eu perdi esse tempo todo longe da Tua presença. E por que você vai perceber que você é mais parecido com Ele do que com o mundo? Porque Deus, Ele colocou a eternidade dentro de você. E todas essas coisas vai apontar para a eternidade. Vai apontar para a eternidade, porque Ele colocou a eternidade dentro de você. Então você vai ter anseio em falar com Ele. Você vai chegar num ambiente e não vai ficar contente enquanto você não falar com Ele, enquanto você não vê a manifestação dEle. Eu te garanto que você vai acordar todos os dias e não vai achar normal você não sentir a presença dEle, você não falar com Ele, você não dar um bom dia para Ele. Eu tenho certeza que você não vai ficar minutos sem falar com Ele, dizer, Deus, eu te amo.
E quando nós dizemos, Deus, eu te amo, quando você decide não pecar, você tem a oportunidade de não pecar. E com tudo isso, para que nós possamos encerrar, concluir, apenas um versículo, poucos versículos, nós conseguimos enxergar muitas coisas, muitas e muitas e muitas coisas. Relacionamento, intimidade. Quantas vezes nós estamos presos nas aprovações das pessoas e demonstrar o nosso amor por Deus. Falar que nós amamos Deus é fácil, mas quer provar para Deus que você ama Ele, comece a renunciar aos seus pecados. É sobre você ter a opção de pecar todos os dias e você fala assim, não, eu não peco, porque eu te amo, Jesus, eu te amo, Deus. Eu sei o preço que foi pago naquela cruz. Eu sei o preço que foi pago naquela cruz. Eu sei exatamente. Então eu estou decidindo não pecar. Eu estou decidindo não fazer o que é errado. Eu estou decidindo ir contrário a tudo aquilo que a mídia tem falado, a tudo aquilo que a mídia tem dito que é certo, porque eu te amo, Jesus. Eu já vi história de pessoas que abriram mão dos seus familiares porque amavam outra pessoa e decidiu fugir com ela. Queira fugir do mundo, queira fugir de uma empresa, queira fugir de algum lugar que está distanciando você do seu amor. Jesus, Deus, o amor dele já foi demonstrado por nós. Apenas uma palavra, tetelestai, já disse tudo. Se decida por Deus. Eu tenho certeza que Ele já decidiu por você. Eu tenho certeza que Ele decidiu por você. Por favor, se coloque de pé nesse momento.